Então, gente, boa noite. Como muitas pessoas pediram e eu falei que eu ia tentar gravar, eu tentei gravar, só que não deu certo, porque não apareceu o slide. Então, eu tô aqui regravando. E por conta disso, eu peço um pouco de paciência, porque hoje eu tive aula das 7h50 até às 6 horas e eu meio que tô dando uma monitoria duplicada. Então, me perdoe qualquer questão. Então vamos começar os glicoconjugados e a digestão e absorção dos carboidratos. Aqui eu não consegui colocar um cedilha por conta da fonte. Peço perdão por isso. O que são os glicoconjugados? Os glicoconjugados são uma molécula de glicídio, que vai ser o carboidrato, ligado a uma outra molécula que não vai ser um carboidrato. Por quê? O conjugado no sentido de ligação. Então, é um carboidrato ligado a algo. Pode ser uma proteína ou um lipídio. Então, aqui, ó, é um carboidrato ligado a um lipídio, aqui é a transmembrana. Um carboidrato ligado a uma proteína. E qual é a função? Vai ter uma função informacional, ou seja, os rótulos de endereçamento, mediadores de interação célula-célula e célula-matriz. Tem também os complexos proteoglicanos, que são um pouquinho mais delicados. Por quê? Porque vai ser um polissacarídeo, que vai ser o ácido hialurônico nesse caso, ligado a uma proteína, que vai ser esse verdinho, que por sua vez é ligado a um carboidrato. Então aqui, ó, por isso se torna um complexo proteoglicano. Eles ficam na matriz extracelular, estando presente em todos os tecidos conjuntivos e superfícies celulares. Outra questão. A Raquel perguntou numa questão aberta da minha prova, somente o que são glicoproteínas. Aí você tinha que falar exatamente o que eu acabei de explicar e já ganhava uma questão aberta. E as glicoproteínas? Elas vão ser proteínas que apresentam um ou mais resíduos glicídicos covalentemente ligados à sua estrutura peptídica. Esse carbono ele vai ser ligado pelo carbono anomérico proglicosídica à hidroxila de um resíduo de serina ou treonina, ou por uma N-glicosídica com o nitrogênio da amida de um resíduo de aspargina. Aqui um exemplo. É uma proteína ligada pelo carbono anomérico, anomérico é ciclização, anômero, por uma O-glicosídica aqui nesse caso, ao OH de uma serina ou de uma treonina. Isso daqui é para ser uma serina ou uma treonina. Perdão, gente, peraí que eu... Isso daqui é o carbono, aqui vai ser a serina ou a treonina. Hidrato de carbono é sempre carboidrato. Aqui é a serina ou a treonina. Mas a questão da O-glicosídica permanece a mesma. Elas são a maioria das proteínas do plasma sanguíneo, as imunoglobulinas, os hormônios, as proteínas do leite e as proteínas do lisossomo. E a parte da digestão e absorção de carboidratos? Por que o organismo prefere a quebra de carboidratos à quebra de lipídios? Devido à facilidade da quebra, de obtenção dos carboidratos de uma maquinaria enzimática mais eficiente em comparação à maquinaria enzimática do lipídio, mesmo que o lipídio seja mais energético. Por que ela é uma maquinaria mais eficiente? Porque na do lipídio, vocês vão ver futuramente que ao passar uma molécula do HDL, ele vai depositando, perdendo esses lipídios que vão acabar formando as placas ateromatosas, que vão favorecer o entupimento das artérias. Então, ao utilizar um lipídio, ele vai estar causando prejuízo a longo prazo. Então, o corpo ele prefere o carboidrato. Além de gerar uma energia mais rápida, ele também é uma boa fonte de utilização para uma demanda energética imediata. Então, quem que vai usar muito a glicose? O músculo. Mas quem que só usa glicose? Vai ser o encéfalo
ele vai usar a glicose e os corpos cetônicos. Então, o corpo ele gosta de separar toda a maior parte da reserva que ele tem para o encéfalo, porque sem o encéfalo não tem nada. Então, e o encéfalo é meio enjoado, ele só gosta da glicose. Então, o carboidrato, a glicose normalmente vai para o encéfalo nesse sentido. Além de ter um armazenamento limitado, ou seja, ele vai ter uma capacidade limitada de guardar carboidratos na forma de glicogênio. E quais são as principais etapas? Vai ter a homogeneização mecânica e mistura dos alimentos com fluidos do teatro gastrointestinal, as enzimas digestivas, a secreção de eletrólitos para permitir uma ótima atividade enzimática, a bile no caso dos lipídios e a absorção de nutrientes do teatro gastrointestinal para a corrente sanguínea, no caso de carboidratos, lipídios no caso de linfáticas. Tá, explica melhor isso. Então, aqui, um carboidrato entrou, um amido, e ele vai sofrer a ação da amilase ou a pitialina, que fica na saliva. Então, e tem uma digestão mais lenta e parcial, ou seja, até chegar no estômago não vai ter conseguido digerir tudo. E parcial porque são apenas alguns. Já no suco gástrico, no estômago não vai ter enzimas, mas ocorre algumas quebras. E no intestino, através do suco pancreático, vai ter as carboidratos, que são as amilases pancreáticas, que é muito parecido com a pitialina. A única diferença é o lugar e o pH. Aqui vai quebrar em monossacarídeos, então aqui o amido que é poli virou mono com isso. E aqueles que sobraram, que são os disacarídeos, vai ser a sacarose, a maltose, a lactose, vai sofrer quebra por enzimas novamente, que aí vai ser a sacarase, a maltase e a lactase, se tornando monossacarídeos e entrando na corrente sanguínea, ou direto aqui, ou tendo que passar novamente por uma quebra. Aqui são os polissacarídeos, que vai ser o amido e o glicogênio, que vai se tornar disacarídeos através da amilase salivar e da amilase pancreática. Os disacarídeos são a lactose, a maltose, a sacarose e a trealose. A trealose, a Raquel não comenta muito, mas eu achei interessante colocar aqui. Que vai converter os disacarídeos em mono, que aí por fim serão absorvidos, que vai ser a maltase, que é uma alfa 1,4, a isomaltase, que é a alfa 1,6, a lactase e a trealase, que é a alfa 1,1. E todos os carboidratos sempre serão convertidos em monossacarídeos mais simples, porque senão a absorção não ocorrerá. Aqui eu coloquei os exemplos de monossacarídeos mais importantes, que vai ser a glicose, a frutose e a pentose. E como ocorre essa digestão na boca? É através da pitialina, ou também chamada como amilase salivar, como eu já havia dito, que vai acontecer a primeira quebra do carboidrato. Então, a saliva ela tem bicarbonato de sódio e o cloreto de sódio. A amilase ela é uma alfa-amilase e vai requerer íons cloro, advindos da onde? Do cloreto de sódio. Então, vai ter uma quebra aqui, é um sal. Então, vai ter uma quebra aqui, vai virar um íon de cloro. Para sua ativação, em um pH ótimo de 6,7. Recomendo vocês decorarem isso. Ela vai hidrolisar. O que é hidrólise? Quebra a partir da água. Então, isso daqui vai quebrar aqui e vai transformar em duas diferentes, hidrólise. Glicosídicas alfa 1,4. Aqui é um bom exemplo, a maltose. Vai ser alfa, por quê? Porque na ligação glicosídica é no mesmo plano. Se fosse, lembra que nos anômeros é o oposto. Aqui na ligação glicosídica, mesmo plano é um alfa 1,4. Aqui vai ser beta, então vai conseguir quebrar? Não, então vai precisar da disacaridase. Aqui é alfa 1,6, então vai precisar da isomaltase. Mas essa ação acaba no estômago da pitialina quando o pH atinge 3, mas no estômago ele vai chegar a atingir 2. O que vai secretar? Vai ser a glândula parótida, a glândula submandibular e as glândulas sublingual.
No estômago não vai existir enzimas, como eu já tinha dito, mas o próprio HCl, o ácido clorídrico, ele presente no estômago vai realizar a hidrólise da sacarose, que vai transformar em frutose mais glicose num pH de 2, que vai inativar qualquer enzima. Gente, enzima nenhuma dá conta de ficar no pH 2. Por isso que não tem enzima no estômago. Ninguém aguenta isso daqui. E depois vai voltar a digestão no duodeno através do suco pancreático, que vai conter a amilase pancreática, que vai conseguir atuar porque o HCO3 bicarbonato de sódio vai conseguir aumentar esse pH para conseguir ter um pH ótimo de 7,1 para que essa alfa-amilase consiga funcionar. Também é requerido o íon cloro e também vai fazer a hidrólise da ligação glicosídica alfa-1,4 dos polissacarídeos. Então, qual que é a diferença? O pH e o local. O resto é tudo igual aqui. Então, alfa-1,4 vai quebrar precisa do íon de cloro. Então, aqui é tudo igual, menos o lugar e o pH. Lembrem-se disso. Aqui eu coloquei uma tabela que eu acho ela muito legal para poder ilustrar, para ficar fácil de entender. Então, aqui vai ser a pitialina, a amilase. Isso daqui tudo não é do que a gente vai precisar agora. Aqui é da boca, que vai transformar a amida em maltose. Aqui depois vai ter a amilase pancreática, que vai ter a mesma ação da alfa-1,4. Depois vai ter a maltase, a lactase, a sacarase e acabou. Depois disso vai virar monossacarídeo, aqui ó, frutose, glicose, galactose, glicose e glicose. Isso daqui é interessante também para os próximos, entender a parte dos lipídios e tudo mais aqui, nuclease dos nucleotídeos. Então vamos para a parte das disacaridases, que vai ser a maltase, a sacarase, a isomaltase e a lactase. Onde estão? No epitélio da borda em escova da mucosa intestinal, que vai ser o local onde os monossacarídeos serão absorvidos. Então, aqui eu coloquei o que cada uma vai fazer. Então, a sacarose isomaltose mais a sacarose isomaltase vai quebrar isso daqui em 3 glicoses mais uma frutose. A lactose mais a lactase vai quebrar a lactose e vai formar uma glicose e uma galactose. A sacarose mais a sacarase ase é sempre enzima, tá? Ela vai quebrar em frutose e glicose. Quais são os mecanismos de absorção? Vai ser a difusão passiva, a difusão facilitada e o transporte ativo. Esse transporte ativo vai ser importante para a gente nos NA dependentes, que vão ser o CGLT, e dos NAs independentes é a GLUT. A GLUT é muito importante para a gente também, e eu vou explicar melhor sobre elas. E por que a glicose vai precisar de um transporte ativo? Porque a glicose ela é polar e ela não vai conseguir atravessar a bicamada lipídica da célula. Então, ela vai precisar da ajuda do GLUT, por exemplo. Como funcionam esses transportadores de sódio dependentes? Ele vai realizar um cotransporte, que após a ligação de sódio vai ocorrer mudanças que vão ajudar a ligação da glicose. O sódio vai ser transportado através da membrana a favor do gradiente de concentração, então o sódio entra a favor e a glicose entra contra. Aqui nesse caso, ó, vai entrar a favor e a glicose contra, através do quê? Da bomba de sódio potássio ATPase. Essa glicose e a galactose vão ser absorvidas nesse processo dependente de sódio, que são os exemplos. E também são carregados pela proteína de transporte SGLT, que competem na absorção intestinal. Já as independentes, sódio independentes, vai ser a difusão facilitada, que no intestino a GLUT2 está presente na superfície serosa do epitélio intestinal e a GLUT5 está presente na superfície luminal. A GLUT5 aqui, eu coloquei um comparativo para
para a gente separar muito bem as duas. A GLUT5, ela fica nas membranas das células do intestino delgado e no túbulo proximal dos rins. Já a GLUT2, ela fica em várias células do corpo, células do fígado, beta do pâncreas, células renais e células intestinais. O substrato específico da GLUT2 é um transportador de glicose, também vai ser capaz de transportar a frutose e a glicose 6-fosfato. Já a GLUT5, ela transporta mais a frutose, da luz intestinal para o interior das células intestinais. A função da GLUT5 vai ser facilitar a absorção de frutose do lumen intestinal para as células intestinais. E a GLUT2 vai ter algumas funções principais, que no fígado vai ter um papel importante na captação da glicose pelo fígado após as refeições, que vai ajudar a regular os níveis de glicose no sangue. As betas do pâncreas vão facilitar a entrada de glicose, que vai ser metabolizada para produzir ATP, que por sua vez vai desencadear a secreção de insulina em resposta aos níveis elevados de glicose no sangue. No intestino delgado, a GLUT5 vai estar presente também nas células intestinais e vai ajudar a transportar a glicose do interior das células para a circulação sanguínea, após a absorção intestinal. Então, resumo, a GLUT5 vai ser específico para a frutose e está envolvido na absorção intestinal, enquanto a GLUT2 é um transportador de glicose mais generalizado, que vai ser encontrado em várias células do corpo e desempenha papéis importantes na regulação dos níveis de glicose no sangue, tanto na absorção intestinal quanto na captação hepática e celular. Quais são os fatores que afetam a taxa de absorção de monossacarídeos? Uma mucosa intestinal lesada, seja por injúria ou inflamação. Então, quem tem doença de Crohn, quem tem uma intolerância à lactose, que mantém comendo, por exemplo, tomando leite, ela vai, toda vez que ela toma leite, vai gerar uma inflamação. E essa inflamação vai afetar a taxa de absorção dos carboidratos. Então, essa pessoa, ela vai ser um pouco mais apática, vai ser um pouco mais fadigada por conta simplesmente de não respeitar a intolerância à lactose. Os hormônios tireoidianos vão aumentar a taxa de absorção de glicose. Os mineralocorticoides e a aldosterona aumentam a taxa de absorção também. A vitamina B6, B12 e o ácido pantotênico, o ácido fólico, são requeridos para a absorção de glicose. Então, a falta de algum desses aqui vai dificultar essa absorção. Então, essas são as referências. Desculpa qualquer questão, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Se eu me confundir, desculpa, tá no final do dia, é a segunda vez que eu tô dando essa aula, então eu tô até um pouco com dor de garganta. Espero que tenha ajudado.